A nossa equipe ela ficou encarregada de falar sobre o assunto relacionado às afasias, né, com o tema Bases Biológicas da Comunicação, da Linguagem e Fisiopatologia das Afasias. A gente vai começar com a apresentação, a definição do que seria afasias, né? Em resumo, é uma alteração da comunicação verbal que está ligada a uma lesão cerebral, né? A gente vai ver mais para frente quais as causas, possíveis causas, e o que é que o paciente apresenta quando ele está nesse quadro de afasias, né? As manifestações, elas podem vir de ordem verbal, podem vir de ordem visual ou gráfica, e aqui a gente já tem uma ideia do que pode causar, né? Que podem ser lesões nas áreas cerebrais da linguagem, né? Isso devido a acidentes vasculares cerebrais, mas não seria somente isso. Também pode ser lesões cefálicas, tumores cerebrais ou outras lesões, né, que possam afetar o cérebro, certo? Então, as causas, elas são mais de uma causa, né, que causa também diferentes sintomas, que a gente vai ver também um pouquinho mais para frente. E aí, diversos estudos já vieram sendo feitos desde o século XIX, né, onde pôde se observar que realmente o cérebro é um órgão que apresenta muita complexidade, né, no ser humano, várias estruturas e várias coisas a serem observadas. E dentre essas observações, dentre todos esses estudos, né, foram observadas áreas funcionais no cérebro que estariam estabelecendo conexões entre si, né? E com isso, elas causando também o que a gente conhece por comunicação linguística. Então, se uma dessas áreas ela fosse afetada, isso também comprometeria a comunicação linguística, né? Que como a gente pode observar aqui, é como se fosse uma faculdade derivada de toda essa rede, né? De estruturas, conexões entre os neurônios. Aqui na figura a gente pode observar três importantes áreas, que seria a área de Broca, né? A área de Wernicke e também tem o fascículo longitudinal medial, né? A gente observa que a estrutura é como se ele fosse uma ponte, né? Que aí a gente observa a conexão entre as áreas, né? A gente pode até ter essa ideia a partir dessa imagem aqui, certo? E, logicamente, que as afasias, como a gente já viu, têm diferentes características, elas também têm diferentes classificações, né? Vou trazer aqui três classificações de afasias que a gente pode destacar. Uma delas é a afasia de Broca, né? As características delas seriam justamente afetando a fala, e a gente pode observar o seguinte: há uma redução quase completa da linguagem, a compreensão é muito limitada, a consciência aguda e dramática da situação, né? E geralmente ela é causada pela existência de uma hemiplegia direita associada, que seria uma paralisia numa região do corpo, tipo, como por exemplo, um lado só do corpo fica paralisado. E aí a gente tem essa classificação. Além dela, tem a afasia de Wernicke, a gente observa diferentes características não tão díspares, mas sim um detalhe ou outro que dá justamente essa diferenciação. Aí aqui a gente observa a fala não fluente, a compreensão oral e escrita são alteradas, né? A consciência dos problemas vinculados, ela já se apresenta reduzida na afasia de Wernicke e também a afasia global. Por aqui a gente observa que é a perda de todas as capacidades da linguagem. Tá? Como eu já tinha citado, desde o século XIX que vêm sido feitas essas pesquisas. E aí, um dos responsáveis, né, pelas contribuições a respeito do que se estuda, né, sobre afasias foi Paul Broca. Em 1865, ele entrou em contato com um paciente que era muito jovem, mas a fala dele se resumia apenas ao som tan. Era a única coisa que ele conseguia produzir. E aí foi conhecido como paciente tan-tan. Logicamente que o nome dele não era esse, o nome dele era Louis Vito Le Borgne, se muito não me engano, é a pronúncia desse sobrenome. Ele não conseguia falar nada além desse som. E aí foi feito o estudo, né, foi feito o acompanhamento desse paciente e, posteriormente, Paul Broca conseguiu observar o cérebro desse paciente. E aqui, como a gente pode ver na figura, a gente observa que justamente na área de Broca tem uma lesão. E aí, a partir disso, outros pacientes começaram a surgir. Teve um outro paciente que só conseguia falar um grupo de 5 palavras,
e assim foi sendo desenvolvido o estudo das afasias. Aí, o que a gente pode falar sobre essa questão dos estudos, né? Como eu disse, no século XIX estava sendo feito, né? Já estava sendo feitas essas pesquisas, e são períodos, né, de pesquisas. Um desses períodos a gente pode chamar de abordagem clássica, onde diversos estudiosos trouxeram as suas contribuições. A gente tem aqui Johann Gesner, que teve a sua contribuição com o seu estudo intitulado Amnésia da Palavra, né? Franz Gall, que também trouxe grandes contribuições a respeito desses estudos. Temos Wernicke, né, que teve uma grande contribuição também para a neuropsicologia, né? Ele fez esse estudo da afasia sensorial. A gente pode observar que ele também contribuiu no sentido de também observar outros tipos de afasia, como a afasia amnésica, a afasia de condução, a afasia transcortical. E com isso a gente observa nessa tabela aqui, a gente percebe as 4 capacidades da linguagem, né, em colunas e em linhas os diferentes tipos de afasia. Observem que de uma para outra a mudança ela não se observa tão diferente, né? Não é algo tão díspare, mas a gente vê que dentre as 4 capacidades, uma ou outra, no caso da global, todas elas são alteradas, mas nas demais a gente observa que uma é alterada, às vezes 2 capacidades são alteradas, as 2 são preservadas, e isso é o que vai dando a diferença de uma afasia entre uma afasia e outra, certo? Então, a gente pode observar os diferentes tipos. Dando continuação às formas de afasia, temos essas: a afasia sensorial clássica, que é a afasia de Wernicke, onde as falas são fluentes, mas a compreensão é prejudicada, como já foi dito, havendo, porém, um uso não adequado das palavras, né, por conta da compreensão. A afasia motora, que é a capacidade de produzir palavras, é prejudicada, mas a compreensão e a capacidade de formar um conceito são preservadas. A afasia semântica, que deriva da falência das sínteses simultâneas associada a lesões da área tempo-parieto-occipital terciária. E a afasia dinâmica, que é resultante da falha dos programas de discurso associada a lesões das porções inferiores do córtex frontal esquerdo. Diagnóstico e classificação. Tradicionalmente, as afasias são classificadas de acordo com o local da lesão. Sendo assim, uma lesão da circunvulação frontal ascendente do lobo frontal esquerdo determina que esse tipo de afasia é a afasia de Broca. Do mesmo jeito que uma lesão na primeira circunvulação inferior no lobo temporal esquerdo é a que produz a afasia de Wernicke. Bom, diagnosticar a lesão cerebral cabe apenas ao neurologista clínico, ao passo que a investigação afásica cabe plenamente à fonoaudiologia. O quadro afásico, independente da sua natureza, apresenta como condição fundamental o estado alterado do tecido cortical ou subcortical. Essa é a condição que determina se o quadro vai se manifestar ou não. A avaliação. Existe a avaliação formal, a avaliação informal e a avaliação motora. A avaliação de indivíduo afásico constitui um instrumento indispensável para o diagnóstico, prognóstico e intervenção terapêutica, requerendo treino, especialização e bom senso. Diante de um caso clínico onde estejam presentes sintomas de afasia, é comum que o terapeuta da fala administre testes formais padronizados com o intuito de avaliar o distúrbio da fala. Essa avaliação pode visar somente a classificação do tipo de perturbação, mas também ela pode visar a aferição do desempenho das diferentes provas e a determinação da terapêutica mais adequada para o caso. Essa avaliação formal pode ser completamente complementada com uma avaliação informal. A avaliação informal é onde você vai recolher informações com os familiares, com as fontes dos familiares mais próximas ao paciente, sobre a vida do doente antes e depois da doença. Devem ter-se em consideração as condições em que decorrem as avaliações. Também, visto que o desempenho pode variar de acordo com o dia, se é antes ou depois do tratamento, entre outros. Foram feitos vários testes, todos eles utilizaram dessas características aqui.
Compararam e diferenciaram o desempenho linguístico em diferentes domínios, como expressão e compreensão. E a segunda, os resultados permitem um diagnóstico sindromático, pondo cada doente numa categoria diagnóstica exclusiva. Aí agora falando sobre a avaliação motora, essas perturbações motoras como que tem a apraxia do discurso e a disartria coexistem com as afasias. Os testes mais usados para avaliar a presença de apraxia do discurso consistem em repetição de palavras possilábicas, movimentos alternados rápidos, leituras em voz alta e descrição de imagens. Quanto à avaliação da disartria, ela baseia-se em testes de articulações e testes motores dos órgãos fonoarticulatórios, que é a língua, lábios, maxilares, laringe, etc. Em 1880, o neurologista americano Charles Mills descobriu um tratamento de um paciente afásico que, após alguns anos de acompanhamento, foi capaz de comunicar sem dificuldade, tanto através da escrita como no discurso. Como vimos, né, que a afasia ela compromete tanto a fala quanto os movimentos, né? Mills ele concluiu que a recuperação da afasia dependia muito da reeducação metódica, ou seja, que o paciente iria reeducar, começar novamente a aprender, falar assim, o que ele havia perdido, né? O primeiro foi se a destruição dos centros do distúrbio for incompleta, parte da área afetada pode aprender a fazer o trabalho todo, né? E se um dos lados for destruído, regiões correspondentes de outro hemisfério poderão superar essa função. Se os canais de comunicação forem cortados ou bloqueados, irão formar-se caminhos, né? Através dessa descoberta desse tratamento, foi surgindo vamos dizer, diversos tratamentos, né? Diversas experimentações de tratamentos, né? Como surgiu o tratamento de estimulação elétrica transcraniana, repetitiva, alguns usos de tratamento com fármacos, porém, esses são muito limitados, né? São ainda tratamentos que exigem limitações óbvias, né? Por conta de como a Vitória falou, precisa de uma avaliação, né? O primeiro artigo a divulgar reflexões detalhadas sobre as técnicas de reabilitações. Uma das propostas apresentadas foi a de treinar os indivíduos a escrever à mão esquerda, de modo a estimular a emergência da linguagem no hemisfério direito. Essas propostas vieram trazer uma nova visão sobre o tratamento da afasia, né? Que em 1987, e Áfido apresentaram oito métodos terapêuticos da afasia, né? Não vou entrar tanto em detalhe, porém, esses métodos foram bastante importantes para a reabilitação do paciente, né? Que é o método didático, né? Que é a linguagem reensinada. O método de modificação de comportamento vai basear também na reaprendizagem da linguagem e ela é bastante influenciada pelo behaviorismo. Tem o método da estimulação, né? O que é o foco da atenção, que reside na criação de um estímulo adequado que permita ao afásico ascender novamente as capacidades linguísticas, né? Tem o método da reorganização funcional, que ela fundamenta assim, nos modelos de Alúria, que defende as faculdades cognitivas, né? Defendendo certas unidades semi-independentes que são desorganizadas por conta da lesão cerebral. Tem um método pragmático, né, que defende que o tratamento deve basear-se na criação de alternativas de comunicação. O método neoclássico, que vai basear na utilização das capacidades preservadas para ascender as capacidades linguísticas
alteradas e inacessíveis. O método neurolinguístico, né, que é bastante comum, que segue o modelo descritivo das perturbações gramáticas da afasia, sobretudo os aspectos lexiais e táticos. E, por fim, o método neuropsicologia cognitiva, que ele vai centrar no desempenho dos afásicos, interessando-se mais pelo caso individual, pelo estudo do causuístas externas. Ou seja, o tratamento vai depender muito do paciente, vai depender bastante do tipo de afasia que ele vai ter, se é a de Broca, se é expressiva. Então, são testes ainda, são experimentos que são bastante limitados. Porém, o método mais comum usado seria realmente a reabilitação do paciente usando alguns desses métodos.